Estamos iniciando mais um tempo, agora no livro de Ageu. Estamos falando sobre o tempo de restauração, que está no livro de Esdras. Depois vamos passar para os outros livros, mas ainda estamos no contexto do livro de Esdras. Paramos de seguir adiante no capítulo 5 de Esdras, porque como lá faz menção dos profetas e como eles que foram chave, Ageu e Zacarias, eles foram os instrumentos que Deus usou, eles foram essenciais para que a obra, o trabalho de restauração que parou durante 16 anos, mais ou menos, esse trabalho recomeçou por causa da mensagem profética, do ministério profético. Então, por isso, nós estamos olhando o livro de Ageu, que é bem curto, e depois, um pouco mais adiante, vamos ver também no livro de Zacarias. Vamos entender quais foram as mensagens, as palavras proféticas, qual a importância dessas palavras para contribuir, para ser realmente um instrumento para fazer o povo recomeçar o trabalho de restauração. Então, vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos ajude mais uma vez. Estamos agora, hoje nós vamos olhar no capítulo 2 de Ageu, a segunda palavra. Ele recebeu 4 palavras diferentes que ele deixa bem marcado, né? Ele deixa bem registrado qual é a primeira palavra, a segunda, a data e tudo. Então, estamos na segunda mensagem que Deus deu para o profeta Ageu e queremos entender um pouco mais sobre como essa palavra contribuiu para a retomada do trabalho de restauração. Senhor Deus, o Senhor que é fiel, o Senhor que realmente está tomando as iniciativas em todo o tempo, todo o trabalho de redenção, de chegar ao alvo final, de conduzir a história para uma consumação satisfatória. O final da história, desse tempo presente, não vai ser um final vergonhoso, não vai ser um final de derrota para o Senhor, vai ser um final glorioso. O Senhor está conduzindo a história para uma consumação. Estamos vendo naquele tempo, há 2.500 anos, como esse trabalho de restauração estava acontecendo e que o Senhor estava trabalhando, apesar da infidelidade do teu povo, do cativeiro, de toda a derrota que isso envolveu. O Senhor estava naquela época restaurando, trabalhando para trazer a história de volta, para trazer a tua nação de volta para o caminho da restauração, para o caminho da redenção. E nós que estamos também tão distantes em muitos aspectos daquilo que o Senhor pretende, daquilo que o Senhor planejou, o Senhor também está trabalhando para levantar, para despertar, e é isso que nós queremos, é para isso que nós oramos, e confiamos que o Senhor vai trabalhar em nós, até mesmo pela Tua Palavra, até mesmo por ver essa história tão importante daquela época, ver os paralelos. O Senhor pode usar isso para nos despertar hoje, e é isso que nós desejamos com todo o nosso coração. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, como já vimos, Ageu recebeu 4 palavras, pelo menos que foram registradas no seu livro aqui, 4 palavras dentro de um espaço de poucos meses. Todas essas palavras foram no segundo ano do rei Dario, e coincidiu, então, exatamente nesse ponto que vimos em Esdras 5, que depois de 16 anos de interrupção, a obra agora, o trabalho agora recomeçou. Não porque tenha mudado alguma coisa exteriormente. O povo que estava ali, os habitantes da terra, os que faziam oposição, eles continuavam lá. Eles fizeram questionamentos, eles não queriam que o trabalho recomeçasse. Então, não houve uma mudança de
de circunstâncias, não houve uma mudança exterior, mas houve uma mudança por causa da palavra profética. É um dos melhores exemplos na Bíblia de como o ministério profético, que muitas vezes vem em momentos de apostasia, na maioria dos livros proféticos da Bíblia, a maioria das histórias de profetas como Elias, como Samuel, assim, profetas que foram levantados no momento de apostasia, de infidelidade, de distanciamento do povo. Agora não, essa época de restauração, o povo errou em parar, em não dar continuidade. O povo estava com prioridade errada, estava com o centro na própria casa, não na casa de Deus. Mas o povo era um povo que tinha voltado, tinha atendido a voz de Deus, tinha percebido o tempo de Deus, tinha correspondido ao chamado e tinha voltado, saído talvez de uma situação até cômoda na Babilônia, para enfrentar uma situação desconhecida e pouca gente, enfrentando oposição. Eles foram fiéis a Deus. Mas eles precisavam ser exortados, eles precisavam entender o que Deus estava falando, eles estavam entendendo errado, discernindo errado o tempo, interpretaram errado a oposição. Isso significa que Deus não quer que continue agora. Isso quer dizer que não é tempo. Não, Ageu falou. Não é essa interpretação. Deus está dizendo que é tempo de focar na casa de Deus. Não é tempo de ficar acomodado e só preocupado com sua própria casa. É tempo de se preocupar com a casa de Deus. E é por causa da prioridade errada, Ageu falou com eles, que vocês estão passando por dificuldades. Aquilo que vocês têm não rende, não produz fruto, o dinheiro, a própria casa, vocês não se aquecem, não se alimentam, não se satisfazem com o alimento, o dinheiro não tem bom resultado, não surte resultados, não traz frutos bons. Então ele falou, tudo isso é por causa de algo que está em desarmonia, está fora dos eixos, fora do centro. Então, ele deu essa palavra que nós vimos na última aula sobre o capítulo 1 e a primeira palavra que Deus deu para Ageu. Então, a primeira palavra foi dada no 6º mês do ano. Então, nós já vimos em algumas ocasiões, o ano era dividido em épocas agrícolas, eles dependiam totalmente da produção da terra, das lavouras, e eles tinham as datas especiais de festas que aconteciam no 1º mês do ano, no 3º mês do ano, e no 7º mês do ano, que eram épocas de colheita. As festas eram sincronizadas de acordo com tempos de colheita. O 1º mês, a Páscoa, os primeiros frutos do primeiro grão que chegava ao ponto de poder colher, né, a cevada. No 3º mês, já era uma colheita mais plena dos grãos de trigo. E no 7º mês era o tempo da colheita final do ano, era a colheita de azeitonas e uvas, né, para produzir azeite e vinho, e outros frutos da terra, tinha outros frutos também que eram colhidos nessa época. Então, o 7º mês, então nós temos assim, as festas indo do 1º mês, que é as primícias das primícias, só alguns grãos assim chegando à maturidade antes do restante, uma coisa meio antes da época plena,
depois a colheita do trigo, a primeira lavoura maior, o primeiro produto da terra que era colhido sem mais fartura, e no 7º mês, que era a colheita final do ano, e já também pensando no tempo de chuvas para a semeadura. Então, a palavra, essa é a primeira coisa assim, para observar, é a época do ano. Então, a palavra do primeiro capítulo foi no 6º mês. O 6º mês não é um mês de ocasião especial, mas é um tempo, o 6º mês está chegando perto do 7º mês, então já é uma época também de colheita, né? Está começando a entrar a colheita. O 7º mês é gratidão, porque já foram colhidos todos os frutos da terra. Então, o 7º mês já colheu. Então, o 6º mês, né, a profecia do capítulo 1, era já nesse tempo de colheita, preparando para as festas finais do 7º mês. Então, o que aconteceu no capítulo 1 foi que, no 6º mês, Deus falou com Ageu, Deus enviou sua palavra, e nessa época do 6º mês, o povo foi despertado, Deus tocou no coração dos líderes e do povo, e eles corresponderam. Nós vimos isso no capítulo 1, versículo 12, 13, 14, que vai falando sobre como eles atenderam a palavra, foram despertados, e no prazo de 24 dias, né, no 6º mês, ainda no 6º mês, eles recomeçaram o trabalho. Então, vamos também nos lembrar, lá em Esdras 3, depois que eles chegaram na terra de volta da Babilônia, foi exatamente no 7º mês que eles começaram o trabalho. Começou no 7º mês, o trabalho de reconstruir o altar. Eles celebraram a festa, e depois de alguns meses começaram a lançar os fundamentos. Então, tudo começou nesse trabalho de restauração com o 7º mês. O 7º mês, esse mês que é tão importante, tão simbólico, né, do final da época, é a última grande colheita, é o tempo da festa das trombetas, que anuncia a volta e a vinda do reino de Deus, a volta de Jesus e o reino de Deus, a festa dos tabernáculos, que é Deus habitando conosco. Então, esse 7º mês, ele é muito significativo, ele é muito profético. O primeiro mês é da Páscoa, é o começo da redenção, mas o 7º mês é o final. Então, dentro do ciclo de um ano, você tem todo esse ciclo da redenção de Deus, começando com a Páscoa no primeiro mês e terminando com a consumação no 7º mês. Cada ano o povo de Israel vivia esses símbolos, essa demonstração profética. Eles não só falavam disso, mas eles praticavam, eles iam para Jerusalém, eles celebravam a Páscoa, sacrificavam o cordeiro, relembravam. Então, todo ano, eles relembravam e reviviam esses acontecimentos, esse propósito de Deus na história de Israel, a história da redenção. Então, é muito significativo que aqui agora, depois de uma paralisação, depois de uma interrupção de 16 anos, como que Deus tocou no coração do profeta para a retomada, para reiniciar esse trabalho de reconstruir a casa de Deus. Então, ele começou a falar, Ageu começou a falar, no 6º mês.
Então, o sexto mês, preparação para o sétimo mês, no sexto mês vem a palavra, Deus dá uma exortação, Deus dá uma palavra de repreensão, mas uma palavra, não é uma palavra de juízo, não é uma palavra de, agora eu vou abandonar vocês porque vocês se afastaram. Foi uma palavra de repreensão, dizendo, olha, vocês estão errando, vocês estão com o foco errado, vocês estão com o centro da vida e do propósito, o centro errado, o centro tem que ser a casa de Deus. Então, houve uma repreensão, mas imediatamente houve uma resposta. E imediatamente após essa resposta, capítulo 1, versículo 13, Ageu recebeu uma palavra de Deus dizendo, eu estou com vocês, vocês corresponderam, vocês obedeceram, e eu quero que vocês saibam que eu estou com vocês. É uma palavra muito simples. Eu lembro, muito tempo atrás, de ver um artigo sobre isso, falando sobre o ministério profético, e é uma palavra muito simples, que às vezes a gente ouve e nem dá muito valor, assim, quando Deus fala assim, eis, assim diz o Senhor, eu estou com vocês. Muitas vezes a gente até acha, não, Deus está conosco, Deus está sempre conosco, mas a verdade, primeiro, é que Deus nem sempre está conosco neste sentido. Qual que é o sentido de Deus falar, eu estou com vocês? Deus não estava querendo dizer, há poucos instantes, antes de falar isso, eu não estava com vocês, no sentido assim, eu abandonei, vocês minha presença não está aqui. Não, Deus estava com eles. Existe aquele sentido que Jesus falou assim, eis que estou convosco até a consumação do século. Então, nós temos uma promessa de que Deus nunca nos abandona. Nos nossos tempos de cativeiro, nossos tempos de afastamento, a ovelha, a centésima ovelha que vai se desviando, se perdendo nos vales, nos lugares terríveis de perigo, o bom pastor vai atrás, o bom pastor não abandona, mesmo aquele que está desgarrado. Mas o que Deus estava falando nessa palavra de Ageu 1,13, eu sou convosco, o que ele quis dizer? Ele quis dizer assim, olha, vocês atenderam a minha voz, a minha palavra, vocês estão se dispondo a recomeçar o trabalho de restauração, vocês estão enfrentando oposição, vocês têm inimigos que querem se opor a vocês, vocês têm obstáculos, mas eu estou com vocês porque vocês estão me seguindo. Então, não é um estar de assim, eu não estou abandonando, vocês podem orar, que eu vou atender, eu não estou abandonando vocês, eu não estou me afastando, não estou castigando. Não é essa palavra geral, porque até no cativeiro, em todos os momentos, Deus está conosco. Quando Adão e Eva pecaram no jardim, Deus estava lá, correndo atrás deles. Adão, Adão, onde você está? Então, veja, o problema não é Deus sumiu. A gente, às vezes, não sente a presença dele. Às vezes, a gente não percebe se ele está nos respondendo ou não. Mas a questão não é que Deus não está nesse sentido de ouvir, de estar pronto para nos proteger, de vir ao nosso socorro quando nós estamos em apuros, mas nem sempre Deus está conosco naquilo que nós estamos fazendo, porque se nós não estivermos envolvidos, se nós não estivermos atendendo a sua voz, nós podemos fazer projetos, nós podemos desenvolver trabalhos tanto do nosso próprio interesse, é o que o profeta, Deus estava falando pelo profeta, olha, vocês estão fazendo plantações, vocês estão colhendo, vocês estão construindo as casas, mas eu não estou abençoando vocês. Então, nesse sentido, Deus não estava com eles.
durante os 16 anos? No sentido de que eles estavam fazendo trabalhos, estavam envolvidos em projetos que não é que Deus não queria que eles plantassem, colhessem, recebessem salários e provisão para a vida, não é que Deus não queria isso, mas Deus não estava aprovando, Deus não estava abençoando aquilo que eles estavam fazendo. Então, agora sim, quando Deus falou, eles atenderam. Então, assim, Deus está dizendo, não, é tempo sim, é tempo, vocês estão achando que não é tempo, mas é tempo de reconstruir a casa de Deus. Então, quando eles tomaram essa atitude, Deus falou assim, pronto, eu estou com vocês. Isso é muito importante, e não é qualquer hora, não é uma palavra que Deus fala a todo momento. Espero que tenha dado para entender. Deus sempre está conosco, mas nem sempre está aprovando os nossos projetos. Então, quando Deus fala profeticamente, quando Deus realmente confirma, quando Deus fala, vocês voltaram a colocar a mão na massa e se envolver nesse projeto da casa de Deus, aí Deus fala assim, eu estou com vocês. E outra vez, porque então, fazendo a casa de Deus, Deus sempre vai falar, estou com vocês. Não, durante o tempo do cativeiro, se eles tivessem tentado fazer uma casa, reconstruir a casa de Deus, Deus não teria estado com eles. Então, não é todo momento, mesmo sendo uma obra de Deus, uma obra que Deus quer. Davi falou com Natã, aquele texto tão maravilhoso que eu sempre cito em 2 Samuel 7, que Davi falou assim, Deus, eu vou fazer uma casa. Deus ficou muito feliz, Deus ficou comovido. É um dos textos em que você percebe que nós, como seres humanos tão fracos e impotentes e insuficientes, nós temos o potencial de comover o coração de Deus. Mas Deus falou com Natã, vai lá e fala com Davi que ele não vai fazer a casa. É o filho dele que vai fazer. Então, existem momentos em que Deus vai dizer, não, esse não é o momento. A preocupação, o anseio pela casa de Deus, isso sim, né? Falamos sobre Daniel 3 vezes por dia. Por que ele abriu a janela e orava 3 vezes por dia? Porque não tinha casa de Deus, eles estavam no cativeiro e Daniel estava orando, Deus, sê gracioso, volta a olhar para a tua terra e libera a palavra de restauração para que a tua casa possa ser edificada. Então Daniel estava ansioso pela casa de Deus, 3 vezes por dia orando nesse sentido. Então, a preocupação, o anseio pela casa de Deus, todo o tempo. Não existe um tempo em que o tempo é só para minha casa, meus interesses. Não existe isso. Sempre a prioridade é o reino de Deus, a casa de Deus, porque é da casa de Deus, é da presença de Deus entre nós que realmente vem todo o bem-estar, toda a prosperidade, toda a provisão, toda a bênção de Deus sobre nossas vidas. Então essa foi a palavra de Deus por meio de Ageu, né? Assim, é que eles retomaram a construção da casa de Deus no 6º mês do ano. No dia 24 do 6º mês, eles recomeçaram o trabalho. Capítulo 2 de Ageu, 1º versículo. No 7º mês, no 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Então, antes de falar, de ver o que Deus falou com ele nesse dia, então vamos continuar com essa análise do calendário. Eu voltei no 1º capítulo, mais para a gente ver assim, essa questão de datas. Então, no 6º mês, Deus falou com Ageu, falou com o povo, e eles recomeçaram já no final do 6º mês. O 7º mês é um mês
não o mês inteiro, né, mas nós temos 3 datas específicas no 7º mês, que são datas separadas para o Senhor. O primeiro dia do 7º mês, festa das trombetas. O 10º dia do 7º mês, festa do dia da expiação. E o 15º dia do 7º mês, início da festa dos tabernáculos. Então, seriam 3 dias? Não, mais de 3 dias. Primeiro dia do 7º mês, o 10º dia do 7º mês, agora o dia 15 do 7º mês, inicia-se uma semana de celebração. Então, a festa dos tabernáculos ia durante 7 dias e depois ainda tinha um 8º dia. Então, nós temos 10 dias do 7º mês que não se trabalhava. Então, é interessante que Deus levou o povo a recomeçar o trabalho de restauração da casa de Deus logo antes do 7º mês. Então, eles mal recomeçaram o trabalho, no 7º mês eles tiveram que interromper durante esses dias marcados. Nós não temos um registro, nem em Esdras e nem aqui em Ageu, de como eles celebraram, mas é muito provável, é muito certo que eles celebraram, porque eles estavam ali reconstruindo a casa de Deus, procurando fazer tudo de acordo com a direção, de acordo com as ordens da lei de Moisés e tal. Então, é bem certo que eles celebraram. E que dia é este? 21º dia do mês. Que dia que é? É o 7º dia da festa dos tabernáculos, ou seja, o último dia daquela semana, depois tinha mais um 8º dia, mas era o final da festa dos tabernáculos. Então, aqui não cita a festa dos tabernáculos, mas nós sabemos pelo calendário, pela data que ele coloca aqui, que esse dia era o final da festa dos tabernáculos. Então, já falamos sobre isso em outras aulas, eu só quero lembrar que o primeiro templo de Salomão, foi dedicado no 7º mês, durante esse período. O início do trabalho da reconstrução da casa de Deus, da restauração da casa de Deus, em Esdras 3, começou no 7º mês. E agora a retomada do serviço começa no 6º mês, mas quase no 7º mês também, então é essa mesma época do ano. Então, nós temos assim que a inauguração, o fim da construção do primeiro templo, 7º mês. O início da obra de restauração em Esdras, 7º mês. A retomada da casa de Deus, em Esdras 5 e Ageu aqui, no final do 6º mês, na mesma época do ano. Então, essa época de colheita, essa época da festa dos tabernáculos, essa época do ano e das festas, tem muita ligação com esse trabalho de restauração, o que nos leva a pensar no calendário profético, que época da história, que época do plano de Deus nós estamos vivendo. E lembrando que esse ciclo das festas de Israel, Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos, esses 3 momentos importantes do ano, os primeiros 2 momentos da Páscoa e da festa de Pentecostes, esses 2 momentos já tiveram um cumprimento na nova aliança literal, na época exata. Jesus morreu no dia da Páscoa. O Espírito Santo desceu sobre os 120 no cenáculo no dia do calendário da festa de Pentecostes. Então,
essas festas do 7º mês não tiveram um cumprimento na nova aliança, depois da vinda de Jesus. Não tiveram um cumprimento. Então, nós identificamos a grande possibilidade de que a festa das trombetas, do dia da expiação, e principalmente a festa dos tabernáculos, que isso possa realmente coincidir com o retorno de Jesus e com o estabelecimento do reino de Deus, e com a preparação, porque esse trabalho de restauração que estamos vendo em Esdras e Neemias tem um grande paralelo com a restauração que Deus quer trazer para o nosso tempo, antes da vinda, durante a vinda e durante o milênio, durante o reino de Deus. Essas festas e essa restauração tem muito a ver com esses grandes acontecimentos. Então, isso é para a gente entender que essa profecia que vamos ler agora, a segunda palavra que Deus deu para Ageu, é do primeiro, Ageu 2, de 1 a 9. Então, essa é a segunda palavra que Deus deu para Ageu, e neste dia, 21 do 7º mês, ou seja, no final da festa dos tabernáculos, muito significativo que essa palavra veio, e olha o que é essa palavra que Deus deu para Ageu neste dia. Olha só, então vamos ver aqui, a partir do versículo 2, Ageu 2:2. Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo. Eu acho que já mencionei isso, mas em Esdras, o povo é chamado bastante de os exilados, no livro de Esdras. Aqui no livro de Ageu é chamado o resto, remanescente. Essa palavra resto significa o remanescente. Então, é um outro termo que é usado para o povo. São os exilados que estão voltando, é o remanescente, não é todo o povo, é um pequeno grupo que representa um pequeno remanescente. Então, no primeiro capítulo, Deus endereçou a palavra só aos 2 líderes, mas é claro que o povo também estava incluído nisso. Eles foram alvos da palavra, porque eles que estavam dizendo que não era tempo mais de edificar a casa de Deus. Então, agora a palavra vem para os 2 líderes e para o restante do povo. Diz-lhes, versículo 3, quem há entre vós dos sobreviventes, outra palavra, dos sobreviventes, que viu esta casa na sua primeira glória. Agora, o que ele quer dizer com sobreviventes? Porque tem o restante, o remanescente, que eram pessoas, a maioria desse povo que voltou da Babilônia, a maioria era formada por pessoas nascidas no cativeiro. Segunda, terceira geração. Esse tempo do cativeiro dava tempo das pessoas já na época na idade de casamento, ter filhos, e dos filhos crescerem e ter netos da primeira geração. Então, a maioria das pessoas que voltaram da Babilônia era formada de pessoas nascidas no cativeiro. Mas havia algumas pessoas da primeira geração, com certeza somente pessoas que eram bem jovens quando foram para o cativeiro. Então, pessoas assim, mais ou menos na categoria de Daniel, só que pessoas que Daniel foi na primeira leva do cativeiro. Então, aqui nós poderíamos ter pessoas da segunda ou terceira leva. Essas pessoas teriam ficado 50 anos, né? Porque 70 anos de cativeiro é de Daniel até o decreto de Ciro. Mas da época da destruição do templo e da cidade de Jerusalém, da morte do rei Zedequias, dos filhos dele, e da última leva que foi para a Babilônia, essa época eram 50 anos.
Então, porque foi nessa época que o templo foi destruído. Então, se você imagina uma pessoa até de 20 anos de idade, quando o templo foi destruído, e agora, se bem que agora, nesse momento de Ageu, já se passaram mais 16, 17, 18 anos, então nós teríamos pessoas bem idosas se tivessem 20 anos na época da destruição do templo, porque agora está dando quase 70 anos a partir da destruição. Faltam poucos anos para dar 70 anos. Então, a pessoa, nós poderíamos ter adolescentes, né, 12, 15 anos, que lembrariam do templo. Então, Deus está falando por meio de Ageu. Quem há entre vós dos sobreviventes? Então, agora ele está falando, tem gente de mais idade que eram bem novos na época e que lembram de como era aquele templo de Salomão, lembram de como era. E como a vedes, quem viu essa casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Bom, primeiro que não tinha casa ainda. Nesse momento que Ageu está falando, eles estavam retomando, alguns dias que eles retomaram, e eles não tinham ainda ido quase nada além dos fundamentos. Então não tinha uma casa levantada ainda. Então, como vocês a veem agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Então, é interessante que nós estamos retomando exatamente onde parou. Lembre, onde que nós paramos nessa interrupção da obra da casa de Deus? Como que parou? Parou justamente no final do capítulo 3 de Esdras, quando eles lançaram os fundamentos e fizeram uma grande celebração. Só que nessa grande celebração dos fundamentos, tinha duas reações que se misturavam e não dava para distinguir entre um tipo de reação e outro tipo de reação. Quais foram as duas reações? Uns chorando, talvez de emoção mesmo, de que maravilha que essa casa, que faz tantos anos que está destruída, mas o que parece nas entrelinhas, e o que aparece aqui no livro de Ageu, é que muita gente mais idosa que viu os fundamentos sendo lançados, viu já que essa casa não seria nada, não teria comparação nenhuma com a primeira casa. Então eles choraram, porque apesar da casa ter dado o pontapé para a reconstrução da casa, já viram que a casa não teria nenhuma semelhança, seria assim muito, muito inferior à primeira casa. Então, essa é a primeira reação, e a outra era de alegria. Então, tinha pessoas celebrando com brados de alegria e outras pessoas chorando. Então, foi ali que parou, porque já no capítulo 4 veio a oposição e eles pararam por 16 anos. Então, aqui, eles mal recomeçaram o trabalho, alguns dias antes dessa profecia, mais ou menos um mês antes, e provavelmente não tinha progredido muito, porque, como eu falei, era 7º mês, né, cheio de celebrações, eles tinham que parar. Mas Ageu está dizendo, quantos de vocês estão olhando para essa casa e estão chorando porque acham que não é nada? Isso aqui nem chega aos pés da primeira casa. Então, aqui eu coloquei que o profeta Ageu, usado por Deus, ele está enfrentando 2 grandes obstáculos. O primeiro obstáculo foi no primeiro capítulo, a primeira palavra que ele recebeu. Ele tinha que enfrentar, em primeiro lugar, para que as pessoas voltassem e dessem continuidade ao trabalho de reconstrução,
o primeiro obstáculo era a oposição e as prioridades erradas do povo. Aliás, tem uma ligação entre essas duas coisas. Quando vem oposição, é que você vai saber qual é a sua prioridade. Quando você realmente quer uma coisa, a pessoa que quer passar no vestibular, é muito difícil. Vai ter um curso de medicina, de engenharia, de vários tipos de cursos assim que são muito concorridos, e a pessoa olha para aquilo e fala assim, olha, é quase impossível eu passar nesse exame. Ou outro objetivo na sua vida, você quer muito fazer uma viagem, mas é muito caro para fazer aquela viagem. Então, se você tem aquilo como prioridade, você vai se empenhar ao máximo. Agora, a pessoa que tem um alvo e vem os obstáculos na frente, e a pessoa se desanima e já desiste, é porque aquilo não foi muito importante para ela. Então, o primeiro obstáculo é oposição e, relacionado a isso, a prioridade errada. E Deus está falando assim, não é tempo de fazer a minha casa, mas como que vocês estão achando que é tempo de fazer a sua casa e de ficar tranquilo na sua casa? Então, tudo depende da prioridade. Mas agora, Ageu está abordando um segundo obstáculo. Tem um outro obstáculo, além da oposição, além da dificuldade que os inimigos estavam provocando ali. A segunda dificuldade, uma causa de desânimo. Por isso que Ageu chega assim, já tinham retomado a construção há poucos dias, mas Deus enviou uma palavra de encorajamento. Deus enviou essa palavra que vem agora no capítulo 2, não é mais uma palavra de repreensão. Eles tinham retomado a construção, eles tinham voltado a colocar a casa de Deus como prioridade. Então agora Deus precisa também ajudar esse povo a não ter desânimo. Desânimo por quê? Porque o que eles vão fazer parece uma coisa muito insignificante, muito inferior, uma coisa que não... Eles chegavam a pensar, puxa, isso aqui eu acho que nem vale para Deus. Lembra de como Salomão, o rei Salomão, quando ele foi preparar as coisas para construir o primeiro templo, ele mandou uma mensagem para o rei de Tiro, pedindo madeira. E ele falou assim, ele mandou uma mensagem, mandou uma carta para o rei, e falou assim, olha, eu preciso da melhor madeira que você pode me fornecer. E ele falou assim, eu quero o melhor, porque a casa não é para mim, a casa é para Deus. E Ele é o grande Deus. Eu quero fazer uma casa digna de Deus. Então, existe essa ideia, e é uma coisa, eu vou tentar abordar esse assunto aqui, porque existe algo muito louvável nisso. Salomão queria fazer uma casa para Deus. Na oração da dedicação do templo, ele falou assim, Deus, eu sei que o Senhor não pode habitar nessa casa que eu fiz, mas mesmo assim, ele queria que fosse uma casa suntuosa, ele queria o melhor da madeira, ele ajuntou, Davi tinha ajuntado o pai de Salomão, ele ajuntou ouro e prata e bronze e os melhores profissionais, eles queriam o melhor, e era uma casa para Deus. Quem passou essa visão para Salomão foi Davi. Davi falou com Salomão, Salomão, esse é o propósito, Deus falou que eu não podia fazer, mas eu estou passando para você, é você que vai fazer a casa. Então, como foi importante Davi transmitir essa visão, transmitir esse encargo.
E Salomão pegou mesmo e falou assim: eu quero fazer uma casa para Deus. E agora eu quero mostrar o que Deus está falando aqui, nesse momento. E eu até fiz também aqui em cima um pequeno diagrama para representar mais ou menos esse sentimento que o povo nessa época, Zorobabel e o povo que estava com ele, o que eles sentiam sobre esse momento. Porque quando você pensa na história da casa de Deus, quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus deu a Moisés uma ordem, uma planta e as instruções para fazer um tabernáculo. Tabernáculo não é uma casa suntuosa. Tabernáculo é uma tenda, é uma barraca, é uma coisa simples. E era adequado porque eles estavam no deserto, estavam viajando, então tinha que montar e desmontar. Então, mas era uma coisa simples, era uma coisa pequena, uma coisa simples. Claro, fizeram também com todo o esmero, fizeram com muita dedicação, as cortinas, os querubins, tudo foi feito assim com muita perícia, fizeram coisas bem feitas, mas era uma construção simples. E até olhando de fora, as coberturas de fora, eram peles assim, sem cor, então você olhava para aquilo, não parecia uma coisa tão maravilhosa, né? As coisas mais bonitas eram por dentro. Mas, enfim, a ideia é que o tabernáculo era uma construção simples. E aí, quando Davi teve no coração o desejo de fazer uma casa para Deus, ele queria algo melhor do que o tabernáculo. Ele já tinha o tabernáculo no tempo de Davi, mas ele queria uma coisa melhor. Então, se nós olharmos para um avanço, né, do plano de Deus, um avanço do reino de Deus, então eles saíram do tabernáculo e foram para uma coisa muito melhor. Então, a transição de tabernáculo para templo, e realmente Salomão teve um reinado de glória, eles tinham um domínio, né, por causa das vitórias militares de Davi. Então, Salomão era rei sobre um território bem maior do que antes. Tinha muita riqueza, né, os livros lá de 1º Reis, 2º Crônicas contam como Salomão teve muita glória, a rainha de Sabá e outras nações, era o período de maior glória da história de Israel. E a casa de Deus foi nessa época. Profeticamente, aquilo aponta para o milênio, aquilo aponta para Jesus. Salomão teve paz, teve prosperidade, teve sabedoria. Então, é algo que aponta para o tempo do reinado de Jesus. Então, a transição, a progressão, eu queria mostrar isso, de tabernáculo para templo, foi um avanço, foi subindo. Então, o que Zorobabel e os outros estavam sentindo? Nós estamos retrocedendo. Essa segunda casa, é isso que Ageu está falando no versículo 3. Quem viu a glória do primeiro templo, está olhando para esse começo de construção do segundo e não tem nada a ver. A partir assim, Zorobabel nem rei ele está abaixo do rei da Pérsia e também abaixo desses outros governadores daquela região. Então, é um povinho, é um pequeno povo, um pequeno remanescente, não tem recursos, não tem autonomia, não tem um reino próprio, não tem o trono. Então, eles estavam olhando, essas são circunstâncias exteriores, mas a própria construção da casa era muito, muito modesta, muito inferior, era uma coisa que, na verdade, aos olhos deles, era uma coisa desprezível. Então, esse é o ponto que eu quero focar, né, assim, essa é a nossa pergunta da aula de hoje. Esta casa, tão simples, será que isso
pode realmente representar uma obra de restauração? Isso pode ser, Deus pode estar nisso? Se é uma coisa tão pobre, se é uma coisa tão, assim, nós estamos fazendo o mínimo dos mínimos, se é uma coisa assim, claro que, acho que mesmo o segundo templo seria melhor do que o tabernáculo, mas eles não estavam pensando, não estavam comparando com o tabernáculo. Mas eu coloquei o tabernáculo aqui para mostrar que quando você pensa em avanço da obra de Deus, você pensa assim, melhor, 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 de glória em glória. E agora eles estão voltando da Babilônia, eles têm muitas profecias. Esse povo que voltou da Babilônia, eles tinham as profecias de Isaías, tinham as profecias de Jeremias, de Ezequiel, eles tinham as visões de Daniel, eles tinham muitas profecias, e profetas menores também, vários deles falaram de uma glória maior, Joel, Amós, tinha muitas profecias falando que sim, vai ter um cativeiro, vai ter um tempo de afastamento, mas depois que vocês voltarem do cativeiro, vai restaurar a glória, vai ter, Deus vai voltar a fazer o seu reino, o povo de Israel, e vai ser melhor do que antes, vai ser um reinado de restauração, de glória de Deus em toda a terra. Então, eles tinham toda essa expectativa. Restauração vai ser uma coisa melhor do que antes, não pior do que antes. E eles estavam olhando, assim, na visão deles, o que eles estavam fazendo era uma coisa muito, muito inferior. Então, isso que eu estou falando, 2 obstáculos sérios. Primeiro obstáculo, oposição de fora e prioridades erradas. Mas o segundo obstáculo era um desânimo interior, um sentimento de que nós vamos voltar a fazer essa casa, mas, pelo amor de Deus, essa casa não chega nem perto da primeira. Será que nós estamos, lembra a pergunta? Será que é tempo de restauração? Já que nós não temos recursos, já que não é nem por causa da oposição agora, será que é a obra de Deus? Será que isso representa mesmo uma obra de Deus? Deus está conosco nisso? Isso é a obra dele? E aí eu volto mais uma vez a pegar essa mentalidade do rei Salomão. O rei Salomão fala assim, eu não posso fazer uma casa para Deus com material inferior. E Salomão, ele tinha recursos, ele tinha centenas de milhares de trabalhadores, de escravos, né, para fazer esse trabalho. Ele tinha muita mão de obra, ele tinha muito recurso, ele tinha muito dinheiro, ele tinha condições de fazer algo suntuoso, de fazer algo espetacular para Deus. E agora o povo da restauração, e com certeza, esse ponto talvez seja um dos pontos centrais de todo esse tempo de restauração, Esdras, Neemias. Eu quero, só adiantando a história, mas eu só quero mostrar para vocês como isso também, Neemias veio 100 anos depois. Neemias 4, Neemias estava envolvido na reconstrução dos muros de Jerusalém, mas Neemias também enfrentou oposição. E em Neemias 4, tem um tal de Sambalate que ouviu que estavam reedificando o muro, e ele ardeu em ira e se indignou muito. E ele foi para escarnecer dos judeus. Neemias 4:2, disse na presença de seus irmãos do exército de Samaria, que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes isto, sacrificarão, acabarão a obra num só dia, vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas. Versículo 4, Neemias fala assim, ouve, ó Deus, pois somos desprezados. Então isso é só um exemplo assim, de como
todo esse trabalho, todo esse tempo de Esdras, de Ester, de Neemias, de Ageu e Zacarias, esse tempo de restauração, nós vamos ver que isso é um tema central, que a restauração, ela é feita, nem comparando, porque assim, o povo de Israel já era um povo pequeno em relação a outros povos do mundo, mesmo a glória de Salomão não chegava perto a glória de reinos como Babilônia, ou Pérsia, ou Roma. Então, o povo de Deus já é um povo pequeno, se a gente olhar esse instrumento de Deus. Não é que Deus queira poucas pessoas. Deus quer alcançar toda a humanidade. Eu sempre repito isso, porque eu acho que a gente precisa... a nossa mente é muito contaminada com a ideia assim... realmente, o caminho de Deus é um caminho estreito, poucos acertam, mas a ideia de Deus, na Bíblia inteira, é pegar um povo pequeno e usar para encher a terra, usar para alcançar toda a humanidade. O alvo de Deus não é ficar só com o povo pequeno, sejam os judeus como nação de Israel, ou seja a igreja como um pequeno povo no meio de todas as pessoas que são contrários ou que seguem outros caminhos. O alvo de Deus, ele deseja, o coração dele é de toda a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ele fala em João 11, em João 10, que ele tem ovelhas de outros apriscos, que ele precisa ir buscar, ele quer ir por todo o mundo. Então, o desejo de Deus é toda a humanidade, mas ele começa com um grupo pequeno. Mas mesmo comparando a restauração com o êxodo do Egito e com o tempo de Davi e Salomão, quando tinha todo o povo, agora nós temos um número reduzido. Um povo que já era pequeno, nós temos um povo mais reduzido. 10 tribos foram perdidas. E as tribos de Judá e Benjamim, a maioria ficou lá na Babilônia. Então, pegam um pequeno restante, um pequeno grupo de exilados, sem recursos. Então, toda a ideia desse tempo de restauração é algo pequeno, é algo fraco, é algo desprezível, é algo que nem nós acreditamos em nós. E os inimigos usam isso contra nós e falam assim, será que vai conseguir alguma coisa? Será que vocês estão achando que vocês vão conseguir? Vocês não têm força para resistir a nada. Então, esse é o sentimento, né? E então essa é a ideia aqui, né? Que o tabernáculo era pequeno, mas se tornou o templo, né? Se foi transformado, a transição foi para o templo, mas agora nós estamos num grupo muito pequeno. Então, como que vocês veem? Versículo 3 fala, não é como nada em vossos olhos? E aí vem, assim, então, primeiro ele analisa, qual que é o problema de vocês agora? Nós temos um segundo obstáculo. Vocês vão ter muita dificuldade para dar continuidade nesse trabalho, não só por causa de oposição, mas também porque vocês mesmos vão olhar para o que vocês estão fazendo e vão dizer, isso aqui não é nada. Compare o que nós estamos praticando e vivendo e reconstruindo com a igreja primitiva. Compare o que nós temos hoje. Tudo bem, hoje tem muito mais números do que na igreja primitiva, né? Tem o evangelho, as igrejas se espalharam pelo mundo inteiro. Mas se você comparar com a vida espiritual, se você comparar com a comunidade de Atos 2, 3 e 4, se você comparar com o poder apostólico, não é nada. Nós não temos nada em comparação com aquilo lá. Então é isso que Deus está falando assim, se vocês olharem, se vocês fizerem comparações, se vocês tentarem comparar, mas isso que nós estamos fazendo hoje, qualquer coisa que nós estamos fazendo hoje
isso vai parecer como nada. Eu vou ler o versículo 4. Ora, esforça-te. Outra tradução fala coragem. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque. Olha que é uma das poucas vezes que Josué aparece primeiro. Aliás, ele aparece sozinho, né? Aqui Deus estava falando no versículo 2 com Zorobabel e Josué, mas aqui no versículo 4 ele fala com o sacerdote, diretamente com o sacerdote. Ele fala: esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, não todo o povo os estrangeiros, né? Mas todo o povo, agora os exilados, os remanescentes, está sendo chamado todo o povo da terra. Vocês são o povo da terra, vocês estão representando o reino de Deus na terra, todo o povo da terra. Esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, mãos à obra, não parem, porque, como ele falou no capítulo 1, versículo 13, eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Eu já falei que o termo que Ageu usa, o nome de Deus que Ageu usa é Senhor dos Exércitos, é o Senhor Todo-Poderoso. Nós somos um grupo pequeno, nós somos um grupo desprezível, mas nós estamos, quem está do nosso lado, quem está mandando, quem está nos acompanhando nisso é o Senhor dos Exércitos. Então, essa palavra, esforça-te ou coragem, é a mesma palavra que Moisés usou e que Deus usou. Moisés usou com Josué no final de Deuteronômio, mas Deus usou com Josué no capítulo 1 de Josué, que a gente lembra bastante, né? Várias vezes naquele primeiro capítulo de Josué, Deus fala, coragem, esforça-te. Por que é uma coisa assim, como tudo depende da ordem de Deus. Se eu me esforçar, se eu me empenhar, se eu tentar fazer alguma coisa na força da carne, nós temos sempre aquela alegoria de Ismael. Se Abraão faz um filho na força dele, sem esperar em Deus, ele produz um Ismael. Então, essa ideia de que a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer a obra de Deus, dia e noite, pastores, missionários, pessoas que estão envolvidas na obra de Deus, quanto mais estiverem fazendo, trabalhando desde cedo, e vai aqui, vai ali, faz um pouco de tudo, e além do mais, além do que é possível, então a gente tem essa canseira, porque se eu estiver me empenhando, esforça-te, coragem, vá em frente. Se eu estiver fazendo isso sem a palavra de Deus, eu vou entrar em estresse, em burnout, eu vou acabar me esgotando totalmente. Porque o trabalho sem Deus estar conosco é muito cansativo. E é aquele trabalho que Deus falou com eles no capítulo 1, vocês estão semeando, mas colhendo pouco. Então a gente precisa realmente pensar o que é que nós estamos fazendo e como é importante ter essa palavra profética, como eu tenho falado, como é que Deus guia um povo. Precisa dos ministérios ou das funções de Zorobabel, um líder, precisa de um sacerdote que se dedica assim a ministrar a Deus, a fazer com que Deus sinta prazer conosco, mas precisa também do ministério profético. Então, precisamos de uma liderança, né, mais executiva, de um cara que realmente esteja à frente, que consiga levar o povo para frente. Moisés era esse homem, Davi era esse homem, Zorobabel era esse homem, mas precisa do ministério sacerdotal, que naqueles casos de Moisés e Davi, o próprio líder também era um sacerdote, e isso pode acontecer hoje, mas Deus não dá todos os dons, Ele não quer que uma pessoa,
Ele não dá todos os dons para uma pessoa, ele não quer que uma pessoa concentre todas as funções. Então, nós precisamos de pessoas com esse dom e esse ministério de direção, de ir à frente, de ser alguém capaz de mobilizar o povo e de guiar o povo, mas precisamos do ministério sacerdotal. E ele o versículo 4, ele dirige a palavra para Josué, porque Josué é o ministério sacerdotal que vai se empenhar com a casa de Deus. Mas precisa do ministério profético, porque se não tiver o ministério profético para saber, é tempo de fazer o quê? É tempo de fazer a casa de Deus? É tempo de enfrentar a oposição? É tempo de dizer, pode seguir em frente, que Deus está com você? Eu vou lembrar de novo de 2 Samuel 7, quando Davi falou assim com Natã. Falou assim, Natã, o profeta Natã, eu vou fazer uma casa para Deus. Natã falou assim, me parece que é uma ideia muito boa, vai em frente. Então, Davi, o líder, recebeu uma palavra do profeta, dizendo, boa ideia, vai em frente. É assim que funciona a liderança. Só que Deus foi falar com Natã depois, falou assim, Natã, o que você falou com Davi? Não é tempo de fazer aquela casa. E Natã precisou voltar para Davi, mas não era uma palavra de repreensão, muito pelo contrário, Deus estava muito comovido com o desejo do coração de Davi. Mas o profeta voltou para Davi e falou assim, não é você que vai fazer a casa. Então, eu estou mostrando isso para dizer, nós precisamos dessa palavra profética. A minha pergunta, como tenho certeza que a sua, que está me ouvindo, e onde estão os profetas? E onde está a palavra profética? Porque nós nem precisamos tanto intitular alguém de profeta, mas nós precisamos da palavra profética, nós precisamos ter Deus falando conosco. É tempo ou não é tempo? Se no meu coração surge o desejo, e deve surgir mesmo, de querer fazer uma casa para Deus, então eu preciso saber se é hora, se eu posso me empenhar em fazer aquilo, e se Deus vai dizer, como ele disse aqui, pode começar a trabalhar, parece desprezível, parece uma coisa que não vá para frente, parece que é fadado ao fracasso, mas se Deus está falando, vá em frente, é porque Ele deseja, Ele vai estar conosco. Essa palavra, agora eu quero mais uma vez reforçar essa palavra, esforça-te, ou coragem, que ele fala no versículo 4. E essa palavra aparece quando Davi fala com o filho dele. Davi fala com Salomão, antes de morrer, ele fala assim, olha, Deus me deu um encargo, eu recebi o encargo, eu tive o encargo de fazer a casa para Deus, Deus falou que não era para eu fazer, mas Deus já liberou para você, Davi falou para Salomão, Deus já liberou para você. Então, o que Davi falou para o filho dele? Esforça-te. O que quer dizer esforça-te? Significa não se desanime quando você encontrar obstáculos. Senão não precisava se esforçar. Vai acontecer, vai cair tudo na sua mão. Vai ser tudo fácil. Não vai. Vai ter obstáculos, vai ter dificuldades. Quando Deus falou com Josué, em Josué 1, esforça-te, entra na terra. Por que Deus falou várias vezes, esforça-te? Porque Josué ia encontrar muita oposição, muitos inimigos, muita dificuldade. Então, Josué ia precisar de muita coragem, e isso significa assim, não tenha medo. Esforça-te não fique com medo, não recue, não desanime, não desista. Vai ter oposição, mas eu falei, eu dei a ordem,
Pode ir em frente que você conta comigo. Senhor dos exércitos, o Deus que está lutando ao nosso lado. Na verdade, nós que entramos no projeto dele, não é nosso projeto. Então, essa palavra esforça-te, ele fala para Josué e fala também para o povo. Eu estou com vocês. Ok, nós vamos estudar depois o livro de Zacarias, mas como aqui está falando sobre esse trabalho, essa casa tão sem glória, eu preciso ler em Zacarias 4, vai ter muitas coisas a mais, né, no capítulo 4 de Zacarias, tem várias outras visões, mas eu só vou direto nesse ponto de Zacarias 4, porque tem uma frase muito importante. Eu estou dizendo que este é um dos temas principais desse tempo de restauração. Tempo de restauração, os livros de Esdras, Ester, Neemias, Ageu e Zacarias. Esse tempo de restauração eu vejo como uma das mensagens centrais. Tudo que foi feito, todas as narrativas, todas as histórias que nós encontramos nesses livros, são vários momentos, vários contextos, né? Mordecai e Ester, eles não têm nada para resistir aos desígnios malignos daquele inimigo do povo de Israel, Emã. Então, nós temos essa mensagem em Neemias e Ageu e Zacarias, sempre essa mensagem. Então, vamos ver o que ele fala aqui, versículo 6, Zacarias 4, versículo 6. Então ele me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Isso aqui, essa mensagem, as profecias de Zacarias, elas são muito próximas no tempo a Ageu, mas começam um pouquinho depois. Então, vamos dizer assim, é uma continuação. Ageu parece que recebeu essas 4 mensagens, sempre no segundo ano, mas Zacarias começou alguns... eles são muito contemporâneos, né? Os dois estavam na mesma época, mas parece que Zacarias um pouquinho depois de Ageu. Mas esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, esse aqui todo mundo conhece esse texto, não por força, nem por poder, não é a sua capacidade, não é o seu poder, não são os seus recursos, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel traz uma campina. Então, não tem um obstáculo tão grande que vai conseguir impedir. Deus vai tirar os montes, Deus vai nivelar os montes, Ele vai tirar os obstáculos. Então, Ele trará a pedra angular meia aclamações. Versículo 8, veio de novo a minha palavra do Senhor. As mãos de Zorobabel lançaram o fundamento desta casa. Também as suas mãos a acabarão. Então Deus está dizendo, olha, eu estou prometendo, Zorobabel vai conseguir terminar essa casa. Também as suas mãos acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. E aqui tem essa palavra, aqui tem uma síntese e uma expressão dessa palavra que eu estou dizendo, que eu sinto que é o centro. É uma mensagem central, característica e mensagem, e realmente assim, é isso que Deus está fazendo de uma forma muito diferente dessa época de Salomão. A época de Salomão era de glória, Salomão estava vindo depois do pai dele, que tinha conquistado, tinha tido vitórias, tinha preparado o caminho, e todo o povo, e tinha recursos, e tinha muita facilidade, muitos recursos para fazer aquilo. E aqui é o oposto.
não tem alguém no trono, não tem muita gente, não tem trabalhadores para ajudar, não tem alguém, um rei, mandando madeira, não sei de onde, não tem essas ajudas. Deus proveu. Os reis da Pérsia deram apoio, né? Mas eles não contavam com muita facilidade, eles dependiam, né, da boa vontade desses reis da Pérsia, enfim. Então eles têm uma situação bem oposta, e é um pequeno povo de exilados, de restante. E aí ele fala, versículo 10, Zacarias 4:10, quem despreza, todo mundo, quem despreza o dia das coisas pequenas? Tem uma tradução que fala dos pequenos começos, mas assim, são as pequenas coisas. Quem é que despreza o dia das pequenas coisas? Esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Bom, tem várias coisas nessa profecia que nós vamos olhar quando chegarmos lá. Mas eu queria falar aqui, eu queria terminar falando sobre como Deus olha para essa questão da casa dele. E eu vou tentar juntar, porque, como eu já falei, Salomão, ele tinha recursos e ele fez certo em dizer para o Irão, rei de Tiro, ele fez certo em dizer, olha, eu quero o melhor material, porque eu estou fazendo uma casa que não é para homens, eu estou fazendo uma casa para Deus. Então, ele tinha essa possibilidade, e Deus fala em vários outros lugares que ele vai adornar a casa dele. Isaías 60 fala sobre isso, ele vai trazer riquezas. Em outra aula nós vamos falar mais sobre essa palavra de Ageu 2, nós não vamos entrar nisso hoje, mas só olhando para frente aqui, voltando para Ageu 2, ele fala assim, versículo 9, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Deus está falando por meio de Ageu que essa casa desprezível, esta casa que não parece nada, não vai ter os recursos, não vai conseguir fazer uma casa gloriosa no padrão de Salomão. Deus está falando assim, olha, eu quero falar para vocês que estão fazendo essa casa, esforcem-se, façam essa obra, vão em frente, porque esse projeto é meu. Esse projeto é meu. Ele tinha falado no capítulo 1. Não é para vocês ficarem só olhando para a sua casa. É para vocês pensarem na minha. Agora, Deus, a gente não tem condições de fazer uma casa para o Senhor. E aí entra essa questão que é tão misteriosa, porque nós queremos, e mais uma vez eu repito, nós queremos, e Deus se agrada quando nós queremos dar o melhor para Deus. Nós queremos fazer uma casa digna de Deus. Nós queremos, nós achamos que Ele merece, e Ele merece mesmo. Só que Deus, Ele tem um olhar diferente. Quando Deus mandou fazer o tabernáculo, era uma coisa muito simples, muito pequena. Mas Deus falou em Êxodo 29, e falou assim, faça essa casa para mim e eu vou habitar no meio de vocês. Então Deus, na verdade, não está à procura de luxo. E mais uma vez eu vou voltar para 2 Samuel 7, que para mim é um dos grandes capítulos da Bíblia. Porque Deus se agradou muito do desejo de Davi. Mas quando Deus mandou Natã responder, ele falou assim, eu já procurei, já mandei fazer uma casa cheia de glória, cheia de riquezas para mim, eu sempre andei em tendas. Deus está dizendo, sim, eu quero uma casa permanente, eu quero habitar entre vocês para sempre. Mas eu não estou olhando para o luxo material.
Então, é difícil a gente unir esses dois pensamentos, mas a casa verdadeira que Deus falou com Natã que ia fazer, em resposta a Davi, ele falou assim: Davi, você quer fazer uma casa para mim, mas eu vou fazer uma casa para você, e é nesta casa que eu vou habitar. Então, nós temos aqui, eu vou dar só uma pincelada, que nós vamos entrar mais nisso na próxima aula, mas Ageu falou assim: olha, essa casa, que não parece nada, em Zacarias Deus deu o mesmo tipo de palavra, falou assim: quem que vai desprezar o dia das pequenas coisas? E o que vai acontecer com essa casa das pequenas coisas? Ele está dizendo em Ageu 2 que esta casa, Zacarias fala isso também, esta casa que começa tão modesta, tão desprezível, tão sem pretensão, sem aparência, esta casa eu vou encher com minha glória. Deus não depende de uma casa gloriosa como Salomão fez. Na verdade, qual foi o problema da casa de Salomão? O próprio Salomão que fez a casa, no final, depois que ele terminou de fazer a casa de Deus, Salomão, o coração dele se desviou, ele acabou fazendo casas lá em Jerusalém para outros deuses, e toda a casa que ele fez com tanta glória para Deus, acabou não contendo, não segurando a glória de Deus lá. Então Deus, Ele vai encher a casa com a glória dEle, Ele vai trazer o ouro e a prata, Ele vai trazer riqueza de todas as nações um dia. Ele está dizendo assim: olha, um dia essa casa vai conter a minha glória, não precisa ser uma casa suntuosa. Na verdade, nós precisamos redescobrir o segredo de Davi, para que Deus faça uma casa entre nós. E tem muita coisa na Nova Aliança, em Hebreus 12, que fala sobre isso também. Mas isso vai ficar para uma outra aula. Mas a lição, o foco dessa aula é esta casa que parece tão simples, tão sem nada daquilo que nós gostaríamos que tivesse para Deus. E eu vou usar um termo que eu sei que muita gente usa hoje quando as igrejas, as congregações fazem um templo, fazem uma casa para reunião. E eu já vi essa expressão: nós precisamos fazer uma coisa muito bem feita, muito bonita, que é para nosso Deus. Eu concordo, vamos fazer tudo do nosso melhor para Deus. Mas vamos nos lembrar que Deus não olha para o exterior. Deus não depende, muito menos hoje, Deus depende das coisas que nós queremos, do dinheiro que nós queremos gastar para fazer um templo de Salomão, para fazer um templo suntuoso para Deus. Deus não. Geralmente, quando nós vamos atrás dessas coisas, e eu não estou falando apenas de templos, eu estou falando também de outros aspectos. Nós queremos gastar dinheiro e colocar recursos e fazer uma coisa para Deus, porque Deus é grande, e muitas vezes o que Deus quer são as coisas pequenas. Das coisas pequenas, Deus faz a sua casa. No final das contas, quem tem que fazer a casa de Deus é Ele, usando as pedras vivas que somos nós. Então, é um mistério isso. Jesus tentou mostrar, ele falou com os judeus: vocês podem destruir essa casa e vai ser reconstruída em 3 dias, porque ele estava falando do corpo dele. Então, tem um mistério sobre a casa espiritual, tem um mistério sobre aquilo que Deus realmente quer para formar a sua casa. E Deus não se importa, muito pelo contrário, Deus tem uma preferência por coisas pequenas, porque mostram que realmente nós somos insuficientes. Mas quando Deus está guiando, quando é
tempo de Deus, quando Deus ordena que nós empenhamos a nossa vida, quando Ele fala, esforça-te, coragem, enfrenta a oposição, não para fazer uma coisa humana, não para fazer um projeto, uma estrutura, algo humano, mas quando Deus nos direciona para trabalhar com coisas pequenas, dessas coisas pequenas, Deus vai levantar algo glorioso. É muito profundo, a gente vislumbra um pouquinho aqui, mas é muito maravilhoso você pensar de como Deus colocou a mão dele sobre esse pequeno remanescente e disse, olha, eu estou com vocês. Ele deu a ordem, eles se empenharam para fazer a casa de Deus, parecia que não ia valer nada. Nós vamos lembrar mais para frente que essa casa, esse segundo templo, nem arca tinha, não tinha mais arca. Então pense bem o desânimo, pense bem no sentimento de dizer, o que nós estamos fazendo? Será que isso é obra de Deus? Será que Deus está nisso? Então, que Deus nos ajude, que possamos ver onde Deus está trabalhando e que nós possamos entrar no que Ele está fazendo, nas pequenas coisas, mas quando Ele está junto, aí nós vamos ter coragem e enfrentar, porque vai ter oposição, vai ter desânimo interior, não vai ter visibilidade, não vai ter aplausos, não vai ter apoio dos poderosos, vai ter provisão de Deus, Deus é poderoso, Ele traz provisão, mas vai ter muita dificuldade. Mas se é o lugar onde Ele quer habitar, vale a pena dedicar toda a nossa vida para isso. Senhor Deus, nós queremos ter o coração de Davi, queremos ter o coração que o Senhor foi dando para Zorobabel e Josué, nós queremos ter a visão de Ageu e Zacarias para ver onde estão as pequenas coisas que o Senhor quer fazer. Se a restauração vem pelas pequenas coisas, pelas coisas desprezíveis, por aquilo que ninguém vai dar valor, ninguém vai achar que é algo valioso, não parece que nós estamos trabalhando num projeto maravilhoso, como no tempo de Salomão. Mas se é esse o tempo de restauração, se é esse o tempo em que o Senhor nos chama para nos empenhar, para nos esforçar em coisas que o Senhor mandou, isso vale toda a pena, vale toda a nossa vida, é um propósito de vida. Nós queremos, com todo o nosso coração, queremos realmente ter abertura para Ti, discernimento, queremos corresponder, queremos entrar naquilo que o Senhor acha importante. Pedimos que o Senhor nos guie, que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.